Tudo bem com vocês, queridos alunos? Hoje nós vamos falar sobre o cone circular reto. Então, o que é um cone circular reto? Ou cone de revolução? É quando um triângulo retângulo efetua uma rotação completa em torno de seus catetos. Ele gera essa figura no espaço, que tem exatamente três elementos: o raio da base, que é o R, a altura, que é o H, e a geratriz, que é a hipotenusa do triângulo retângulo que girou. Geratriz, porque essa hipotenusa gera a superfície do cone. Observando essa figura, a gente tem uma coisa chamada relação métrica, que diz que g quadrado é igual a h quadrado mais r ao quadrado. A geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Um teorema de Pitágoras no triângulo aí dentro do cone, né? Quando você planifica o cone, você tem um setor circular mais um círculo. Esse arco do setor circular mede 2πr, porque ele fica enrolado no círculo da base. Então, ele tem o mesmo tamanho do comprimento da circunferência do círculo. A medida desse ângulo θ nada mais é do que a razão entre 2πr e g, já que o g é o raio do setor. Aí você vai achar a medida desse ângulo em radianos, né? Fazendo 2πr sobre g. Você está vendo quantas vezes o raio g cabe no comprimento 2πr. A área da base de um cone, naturalmente, é a área do círculo, né, gente? Então, a área da base é πr ao quadrado. A área lateral é um pouquinho chata de calcular, a gente vai demonstrar aqui. Vamos pensar aqui, se essa figura fosse um círculo todo, o comprimento seria 2πg. Né? Se eu considerar 2πg, a área vai ser πg quadrado. Mas eu quero a área correspondente a um arco 2πr. Aí você faz a regra de 3 e chega que a área lateral é πrg. Uma outra maneira de memorizar essa fórmula, que parece um pouquinho chata, é pensar que o setor é um triângulo. A base é 2πr e a altura é g. Quando você faz 2πr vezes g dividido por 2, você encontra πrg. A área total, né, é a área lateral mais a área da base. Cuidado que o cone tem apenas uma base, portanto não tem um 2 multiplicando a área da base. E o volume do cone, a gente vai pensar que o cone é uma pirâmide com infinitas faces, né? Então é 1/3 da área da base vezes a altura. Secção transversal do cone, nós vamos cortar o cone por um plano paralelo à sua base. Vamos gerar um cone menor, a altura do cone menor vai ser h', e o raio da base do cone menor, r'. A base do cone menor é a secção transversal. Aí você pode pensar numa proporção, numa semelhança entre os cones, né? A altura do menor está para a altura do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior, que é uma constante. Agora, se eu fizer a razão entre a área da secção e a área da base, a área dessa secção aqui, gente, e a área da base vai ser πr' ao quadrado sobre πr ao quadrado. O π corta, fica a área da secção pela área da base, é r' sobre r ao quadrado. Ou seja, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as alturas. Só para a gente ter uma ideia, se essa altura fosse 3 vezes essa área aqui seria 9 vezes essa. Porque a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as alturas. Agora, e o volume, hein? A razão entre os volumes? O volume do cone menor dividido pelo volume do cone maior. O volume do menor é 1/3 da área da secção vezes h'. O volume do maior é 1/3 da área da base vezes h. A gente vai cancelar 1/3 com 1/3. A área da secção pela área da base dá k².
H' sobre H dá K. Então, obviamente, a razão entre os volumes é K ao cubo. A razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Vamos falar agora de secção meridiana do cone, como a gente fez com o cilindro. Nós vamos dividir o cone ao meio, né, por um plano que contém o seu eixo. Esse triângulo que apareceu aí, gente, é a secção transversal. A área da secção transversal vai ser 2R vezes H dividido por 2. Pode ser que esse triângulo seja equilátero. Para esse triângulo ser equilátero, o G é 2R, aí o seu cone vai ser chamado de cone equilátero. Isso aí, pessoal. Na próxima aula, mando o exercício. Um abraço para todo mundo.